Bora pra palavra de Deus. Dá uma meditada aqui que eu tô sem sono mesmo. Enquanto as crianças dormem. Vamos ver como está a palavra de Deus aqui. O capítulo 10 de Mateus. Rapidinho, vai dar uma meditada. Diz assim: os 12 e a sua missão. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Esse é o versículo 2. Então diz que Jesus pegou os 12 discípulos dele e deu poder para que ele pudesse curar todas as enfermidades, todos os males. Essa enfermidade e este mal estava alojado nos espíritos das pessoas. Isso impedia que as pessoas fossem ao encontro de Deus. Com essas orações, com esses expulsamentos desses espíritos, deixaria as pessoas livres para seguir e ir até a Deus. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro. André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu. Tomé, Tadeu. Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu. E Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, Cananita. E Judas Iscariote, aquele que traiu. Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritano, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Foco dessa mensagem é que não há evangelho, homem e nem mulher. A primeira mentira que os pessoais brasileiros têm causado na mente da pessoa é quando as pessoas perguntam: você é católico ou você é evangélico? A pessoa diz: eu sou evangélica, né? Ainda temos que diz: pela graça de Deus, é evangélico pela graça de Deus. Não existe evangélico. Jesus aqui, ele envia os apóstolos, que são católicos, para pregar o evangelho. Anunciar o reino de Deus é pregar o evangelho. Então, eles não vão pregar homem, eles não vão pregar mulher, eles não vão pregar menino. Eles vão, segundo a ordem de Jesus, pregar a palavra de Deus, que é o evangelho, a palavra de Deus. E o 10, nem o 9, não possuas ouro, nem prata, nem cobres
em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu salário. Ou seja, que ele diz, não sai por aí vendendo toalha de sonho, não sai por aí cobrando dízimo, não sai por aí cobrando oferta, não sai por aí mentindo, não sai por aí vendendo vassoura, não sai por aí fazendo nada, pensando que se não fazer isso não vai haver comida. Não, vocês podem pregar a verdade, vocês podem ensinar a verdade, porque Deus é operário do seu salário. Você terá comida, você terá dinheiro, você terá veste, você terá sapato, você terá roupa, você será farto. Apenas pregue a verdade do Evangelho de Deus e tudo Deus proverá. Isso é o que nos parece estar indicando aqui. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí, até que vos retires. E quando entrardes na alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Vem até o 13 aqui. Mas o 14 diz, e se alguém vos receber, né? E se alguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Se alguém não receber ali e nem ouvir, não der ouvido ali, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, eu vou até o versículo 15 para colocar aqui. Diz que leitura feita e agora a confirmação da história, a pregação do Evangelho de Deus, que diz: e chegando e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curar toda enfermidade e todo mal. Então isso quer dizer que a carne da pessoa sempre vai ser doente, sempre vai haver dor, sempre vai haver problema, né? Porque é a carne que tem sangue, é a carne que tem osso, é a carne que sente dor,
sente cosca, sente, né? Tudo a nossa carne, tocou nela, ela vai se ofender. Então isso não tem como parar. Doença, ferida, isso não é a enfermidade que Jesus fala aqui. Jesus fala de uma enfermidade que atingia o espírito, até porque quando Jesus está pregando em outro lugar, Jesus explica para aquelas pessoas que a carne para nada presta. O espírito é o que vivifica. A vinda de Jesus ao meio do povo de Israel não era para dar salvação para a carne, não era para fazer milagre para a carne, não era para tornar a carne em vida espiritual, não era para buscar a carne para morar com Deus. A vinda de Jesus ao meio do povo de Israel era porque entre Adão e Eva e seus filhos ali, Caim e Abel, houve uma grande traição e um grande crime que ali aprisionou o espírito na carne. A carne se aprisionou, o espírito se aprisionou na carne, o espírito ficou sem direito a Deus. Deus, vendo que esse pecado da carne tomou o espírito, Deus resolve destruir a toda a carne, achando ali que aquela carne pecou e que houve um arrependimento de Deus em ter criado o corpo humano. Porque o corpo humano foi criado para se tornar bem, mas o corpo humano se tornou mal. O mal atingiu o espírito. O espírito é de Deus, mas ficou impedido de ir a Deus. E aconteceu que quando Deus pensa isso, ele olha para a terra e vê uma família chamada a família de Noé, que ele consegue pegar ali Noé com a sua esposa, seus 3 filhos, com mais 3 mulheres dos 3 filhos, jogar em uma arca e fazer com que destrua o resto daquele povo, deixando aí essas pessoas na arca para construir um novo mundo. Quando constrói um novo mundo, aquela família se multiplica e enche o mundo outra vez de pessoas, mas aqueles espíritos, aquelas pessoas estão aprisionados sobre a carne, que é essas enfermidades, que é diabo, que é demônio, que é... Essas são as enfermidades que estão oprimindo ali a carne, o espírito na carne. E esses espíritos mortos pelas águas, eles ficam no chão, aprisionados, no lugar chamado inferno, que é no chão, até a vinda de Jesus. Jesus vindo, eles matam, vai a este lugar chamado inferno, que é o chão, e é sepultado, Jesus é sepultado lá. O livro diz que ele prega para esses espíritos, o espírito de Jesus prega para esses espíritos que morreu da arca de Noé, consegue levar para debaixo do altar de Deus, e todos os espíritos das vidas que ali estão, ainda homens vivos, e todos os espíritos que vai nascer até hoje estão livres, libertos, e não há mais, a carne não tem mais acesso ao espírito. A carne para nada presta, o espírito é o que vivifica, agora está dividido. A carne vai cair, vai tombar, o espírito vai permanecer para todo sempre, sem impedimento com Deus. Aí Deus, usando Jesus, diz, na boca de Paulo, já disse que nós somos templo e morada do Espírito Santo. A carne é um tipo de um templo, de uma casa para que Deus possa habitar, mas
não há impedimento da nossa fala, da nossa boca, da nossa vida, do nosso viver, do nosso deitar, do nosso levantar, não vai mais atingir o Espírito de Deus, porque na cruz de Jesus morreu e nos deu vida. E diz a Bíblia que nos deu com abundância. Nós somos, livro de Colossenses 3, diz: se pois já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então aqui nós não podemos pensar em dinheiro para ser salvo, pensar em carro para ser salvo, pensar em fazenda para ser salvo, pensar em nada deste mundo. A dizer que se nós dar, ou se nós receber, ou se nós vender, ou se nós pegar, isso vai trazer salvação. Não, a salvação foi pela cruz, foi na morte de Jesus. Todos nós somos batizados. João, no seu capítulo 3 de João, no seu versículo 15 a 16, diz que aconteceu o batismo de Jesus. Né? Se a gente for observar, o livro de João diz que Jesus ali batizou. João batizou. João está pregando e está dizendo: na verdade vos batizo com água para o arrependimento de pecado. Mas o que vem é depois de mim, ele vai batizar com o Espírito Santo. E o batismo aconteceu lá na cruz. No livro de Romanos 6, 3, diz isso, né? Que na morte de Jesus, todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Quer dizer, nós não tem nenhum envolvimento com o que nós dá, com o que nós faz, com o que nós vende, com o que nós contribui para a nossa salvação. A nossa salvação já é livre pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz: você é o quê? Eu sou evangélico. Não existe ninguém evangélico. Jesus diz: olha, pregai o evangelho a toda criatura. Então, quer dizer, não é pregar o evangelho, então é sair pregando homem, pregando mulher, pregando menino, pregando adultos ou crianças, para não sair pregando. O evangelho que Jesus cita aqui é a palavra. Não é um pastor evangélico, não é um bispo evangélico, não é uma mulher evangélica, não é um homem evangélico, não é um menino evangélico. É a palavra. Pregar o evangelho não é pregar uma pessoa em outra pessoa. Ele diz assim: não, eu sou evangélico. Se eles são evangélicos, Jesus está mandando pregar eles para outra pessoa. Não, Jesus está dizendo pregar o evangelho. É os católicos, os bispos, os sacerdotes, os anciãos da Bíblia Sagrada, os profetas da Bíblia Sagrada, todos eles são católicos. E Jesus quer que o evangelho seja pregado, não é para eles serem evangélicos, é para eles ter conhecimento da palavra de Deus, mesmo sendo católico. Eles são católicos e são crentes. Eles não são evangélicos, porque o mundo em geral é crente. A palavra católico não impede das pessoas ser crentes. Uns é crente, acreditam em macumba, outros acreditam em maçone, outros acreditam em Buda, outros acreditam em Deus, outros acreditam que pregando mentira vai tomar o seu dinheiro e vão ficar ricos, como esses pastores. Eles são crentes. São crentes, eles não são evangélicos. Eles acreditam que se vender uma vassoura, que se vender uma chave abençoada, que se vender um feijão ungido, isso aí é fé, é crença. E com aquela fé, eles conseguem enganar multidões.
Então, quer dizer, a crença deles alcança multidões para eles ficarem ricos. Então, eles são crentes de verdade, crentes de verdade. Eles só não são evangélicos, porque o evangelho que a Bíblia diz aqui é a palavra de Deus. Pregar o evangelho a toda criatura não é pregar a homem, como diz lá. Pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Estes sinais se cumprirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônio, curarão os enfermos, falarão nossa língua, ressuscitar mortos, lá no livro de Marcos, né? Podemos encontrar isso. Quer dizer, não é pregar homem, é pregar o evangelho. O evangelho é a palavra. Mas quando você pergunta a esses caras, você é o quê? Você é católico? Não, eu sou evangélico pela graça de Deus. Não é evangélico. Evangélico é o que está escrito na palavra de Deus. E, mais uma vez, eles são enganados, porque eles usam a Bíblia nesta maneira, sem entender o que é evangélico e o que é católico. Por isso eles caem e tropeçam na palavra que eles nem entendem. Mas eu sou evangélico pela graça de Deus. Sou evangélico pela graça de Deus. É o que acontece. João capítulo 10. É o que disse Jesus. Na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aí, quando a gente se levanta e diz que todos os pastores, todos os bispos, todos os missionários, todos esses cantores que estão cantando música para dizer que estão adorando a Deus, são ladrão, aí eles se levantam. Mas a Bíblia diz, esses que vão subir por outra parte, são esses que cantam música, que estão expulsando demônio da oi, que estão cobrando 30, 40 mil para pregar, 100 mil para cantar. É esses pessoal que são ladrão. Porque eles estão usando o nome de Deus em vão. Né? Aí dizer, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quer dizer, tem diferença, né? Daquele que pula por cima das paredes, por cima dos muros, daquele que entra pela porta. Né? Levar a palavra de Deus faz as pessoas acreditar que a Bíblia é verdade, que as palavras de Deus são corretas. Faz as pessoas acreditar que não há impedimento, não há mentira nas Escrituras Sagradas. Mas o que os pastores estão pregando no Brasil faz as pessoas desacreditar na Bíblia e todo mundo dizer que eles são ladrão. Todo mundo dizer que eles estão roubando as pessoas. Eles dizem que as pessoas estão roubando a Deus e as pessoas dizem que eles é que estão roubando as pessoas. E não é mentira das pessoas. Os maiores pregadores da verdade, que prega para pastor, prega para bispo, prega para apóstolo, prega para missionário, é as pessoas que nunca leram. Porque pelos frutos os conhecerei. E eles vê o fruto, vê a árvore que diz que está falando com eles, vê o abrir da boca da pessoa que está levando, que está frutificando, cara a cara com ele assim, dizendo que ele é ladrão, dizendo que ele é amaldiçoado, dizendo que ele vai para o inferno,
dizendo que ele não vai ver a Deus. Para quê? Para que as pessoas se amedrantem e tirem dinheiro. Né? É isso que está acontecendo no mundo, no Brasil. Você vai para uma igreja, chamada igreja, dizendo aquela é a igreja boa. Quando chega lá, não tem nada de Deus. Você vai como adorador e volta como ladrão, porque eles vão usar Malaquias. Malaquias não é evangélico. Malaquias não é evangélico. Malaquias é muito antes de Jesus. As palavras de Jesus estão há 3, 4 mil anos depois de Malaquias. Malaquias está pregando para um povo que Jesus veio e nasceu de uma tribo desse povo. Não é a palavra de Deus falada por a boca de Jesus. Para nós, é de Romanos a Hebreus. A palavra de Deus. Por quê? Não foi pregada para nós. Nós somos salvos pela graça, mas Paulo pregou também para judeu, também para grego, também para estrangeiro, para todo mundo, unindo em uma só carne, em um só espírito, em uma só vida, em uma só fé. Portanto, nós fazemos parte daquelas pregações, daqueles ensinamentos, da vida daquele povo, certo? E o que eles estão anunciando hoje é Abraão, é Isaac, é Jacó, é que o dízimo está valendo porque Abraão deu dízimo, porque Jacó deu dízimo, e quer dizer, Jesus pregou dízimo, porque Jesus fala em Mateus 23, xingando aqueles caras que Jesus não está mandando ninguém dar dízimo ali. Jesus está dizendo que eles são hipócritas. Né? Mateus capítulo 23, versículo 23. Jesus não está mandando ninguém dar dízimo ali. Jesus está repreendendo aquele povo ali. Né? Quando os caras vão olhar, não, mas ele está ensinando, esse ensinamento é um ensinamento bom, eu não queria receber de ninguém o que Jesus está dizendo ali, né? Com aquele povo. Eu não queria que ninguém me dissesse o que ele está dizendo ali, Mateus 23. Olha, está dizendo, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Isso é dizer de dízimo? Né? Jesus está mandando esses caras dar dízimo, veja, hipócritas, que dão dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas desprezam o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Como é que eles podem usar isso? Dizer, mas Jesus, a Malaquias falou e Jesus confirmou em Mateus 23. Jesus está repreendendo eles. Vocês dão dízimo, mas vocês desprezam as coisas melhores. Vocês desprezam o Espírito Santo. Vocês desprezam a graça de Deus. Vocês desprezam o amor dos irmãos, o amor dos parentes por causa de dinheiro. Né? Então vocês são hipócritas. Né? Vocês são ladrões. Vocês são mentirosos. Né? Isso não é um ensinamento de Jesus para que as pessoas sejam castigadas até hoje. Escravo de homem, escravo de pastor, escravo de bispo, escravo de apóstolo, porque diz que aqui Jesus mandou. Se olharmos o versículo aqui,
1 de Mateus, o próprio Jesus está dizendo que eles forçam os homens a carregar fardos pesados, dá dízimo, dá oferta, dá carro, dá moto, dá dinheiro a eles, mas eles mesmos não movem nem um dedo. Eles pegam esse dinheiro todo, não ajudam um pobre, não ajudam um cego, não ajudam um aleijado, não faz uma casa de um necessitado. Vão comprar avião, vão comprar carro, vão comprar emoções, vão comprar fazenda e vão se maravilhar das coisas boas desse mundo, levando e deixando o pobre mais pobre, o necessitado mais necessitado, o abençoado fica amaldiçoado, porque tem as bênçãos dessa terra, mas eles tomam. E as pessoas que são abençoadas com carro, com fazenda, com casas boas, acabam vendendo tudo e dando para esses homens e ficando amaldiçoados. Mas eles estão com a bênção terrestre na mão, dizendo que foi Deus que deu. Foi Deus que deu? Foi o pobre coitado que deu? Foi o necessitado que deu? Foi o peregrino? Foi aquele que não tem casa para morar que deu? E eles estão dando glória a Deus, né, para aquelas coisas. Portanto, isso é vídeo das pessoas pensar e ver aonde chegou os ensinamentos do povo brasileiro, os ensinamentos dos pastores, os ensinamentos dos bispos. Não é para aumentar a vida do pobre, é para tomar o dinheiro do pobre, usando a palavra de Deus de má fé, para que as pessoas digam que a Bíblia é mentirosa, digam que a Bíblia foi criada por mão de homem e não vai ouvir, porque da boca destes homens não sai palavra de Deus. Isso é a verdade, isso é o vídeo de hoje, e quem ficar na escuta deste vídeo possa compartilhar. E que Deus possa abençoar a todos, dando aí vocês também, dá o like de vocês, se inscreve nesse canal, que é o canal Patu Santana, né? Esse canal é novo, não tem nenhum inscrito, o único inscrito que tem aí é eu mesmo. A minha intenção não é multidões no meu vídeo para ganhar dinheiro. É multidões no meu vídeo para se inscrever aí, para que eu possa saber quantas pessoas estão ouvindo a palavra de Deus. Não é dinheiro, né? Então eu já agradeço aqui a oportunidade, que Deus possa abençoar cada vida de cada um mais e mais e mais, porque Deus nos abençoa sempre. E em nome de Jesus, fechado o vídeo desta manhã.